Opa, boa noite. Eu vou começar a compartilhar a tela, né? Bom, hoje iremos apresentar sobre a engenharia ambiental e urbana, né? Na disciplina de introdução às engenharias. Meu nome é Beatriz. Prazer, eu sou o Giovanni. Eu vou falar sobre o desafio da sustentabilidade ambiental e social na engenharia ambiental e urbana. Boa noite, eu sou o Jorge. Eu vou fazer a apresentação geral do curso, formação em outras faculdades e o mercado de trabalho. Eu sou o Lucas, eu vou falar sobre as aplicações práticas e exemplos da aplicação da engenharia ambiental e urbana. Boa noite, eu sou a Rafaela e o meu foco vai ser nos desafios ligados ao Covid. Bom, a apresentação da profissão em geral e formação tradicional em outras faculdades. A gente pode fazer uma rápida pesquisa na internet, né, e encontrar aí, pesquisando o termo Engenharia Ambiental e Urbana, que é o nome da nossa formação dentro da UFBC, a gente encontra que a maior parte dos cursos, propagandas, artigos e sites relacionados apenas estão correlacionados ao termo engenharia ambiental. A gente vai ter algumas outras variações, como engenharia ambiental e sanitária, e muitos anúncios de tecnólogos e graduações em gestão ambiental. O salário e a carreira, eles também são muito pesquisados, né? Como por qualquer pessoa. Entrando um pouco dentro da história do curso, a necessidade de engenharia ambiental, ela surge assim como a necessidade de qualquer outro engenheiro. O mundo, as pessoas, cada um dentro da sua realidade, cada país dentro do seu território, ele começa a enfrentar e a enxergar problemas relacionados a determinada área. No caso, ao meio ambiente e a todo o assunto e desenvolvimento do tema da sustentabilidade. É então que nós temos a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Esse dia também ficou conhecido como Dia Mundial do Meio Ambiente e foi principalmente discutido, o Brasil estava presente, né? Principalmente discutido a necessidade de se desenvolver a sustentabilidade no mundo como um todo. O início da discussão se dá nesse momento. Já eram vistas questões como os problemas relacionados ao extrativismo, à poluição, as doenças relacionadas à poluição e à radioatividade, e por aí vai. Bom, o Brasil participou dessa conferência, porém ele não tinha em sua realidade uma necessidade tão gritante em seu momento de instigar a criação de um curso de engenharia ambiental. Naquele momento, o Brasil precisava muito de saneamento básico, de infraestrutura básica. Então, o governo federal ele investiu pesado na criação de cursos de engenharia sanitária, principalmente voltados para essa parte de saneamento e gestão de resíduos, que é um dos problemas que a gente tem no meio urbano com a construção civil e com os rios e poluentes. Bom, mais para frente, quando a gente vai ter uma outra conferência mundial sobre o meio ambiente no Rio de Janeiro, a gente vai ter os países cobrando do Brasil um posicionamento e uma necessidade de se criar realmente uma engenharia, de se criar um profissional que atendesse aos requisitos da sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, não só nas empresas, mas um político também. O governo precisa se posicionar em relação aos desafios ecológicos que o mundo está enfrentando. É aí, então, que nós vamos ter o surgimento da primeira turma, né, de engenharia ambiental, que era conhecida apenas como engenharia ambiental, na Fundação Universidade Tocantins, a Unitins. Por mais que a gente tivesse a abertura desse curso, os profissionais ainda encontraram uma certa resistência, tanto da sociedade quanto do mercado. O profissional ele demorou a ser adentrado dentro do mercado de trabalho, e a sociedade não reconhecia um engenheiro ambiental como efetivamente um engenheiro, como é visto o engenheiro civil, o engenheiro de automação, o engenheiro de mecânica, e por aí vai. É somente em setembro dos anos 2000 que o CONFEA ele reconhece e ele estabelece pela resolução
447/2000, a profissão do engenheiro ambiental. Agora, adentrando um pouco mais dentro da formação base, né, da graduação do curso em algumas outras faculdades, a gente vai para a UFRPE. Segundo o site deles, o principal objetivo da UFRPE em formar engenheiros ambientais é formar profissionais com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas de engenharia, levando em consideração aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais de cada realidade. Aí na tela para vocês está aparecendo a grade do curso de Engenharia Ambiental, e a grade reflete bastante essa citação do site deles que eu acabei de falar para vocês. É realmente uma formação mais generalista que preza para o engenheiro ambiental que esteja pré-preparado para lidar com todos os tipos de problema, desde problemas com resíduos e saneamento básico, até problemas um pouco mais sérios, como desmatamento ou extrativismo. Indo para a IFBA, a gente tem a grade deles, e aí eu vou citar para vocês o que é o engenheiro, qual é o objetivo do curso para a IFBA, né? Graduar e formar profissionais de nível superior com forte formação tecnológica, utilizando-se também das relações interdisciplinares, com ênfase a questões econômicas, sociais e ético-ambientais. O objetivo central é oferecer condições ideais para a formação de engenheiro ambiental, sincronizado com os problemas e necessidades do sudoeste da Bahia e do país. Bom, a FBA ela tem uma formação um pouco mais específica. Eles buscam formar profissionais que realmente vão atuar na região onde a instituição se encontra. Realmente busca trazer os problemas daquela realidade para o profissional em formação. Não é algo tão generalista, é um pouco mais específico e técnico. Agora, indo para a USP, né, que vai ter uma base, uma grade um pouco mais geral e para a maioria dos cursos, aí na tela está aparecendo para vocês, a duração ideal que eles estabelecem é a duração ideal de engenharia ambiental para a maior parte das instituições e universidades, que são 10 semestres, né? Algumas universidades estabelecem como máxima de tempo para formação 16 semestres, outras deixam em 15, mas permanece na média de 15, né? O estágio segue sendo obrigatório para a formação do engenheiro ambiental, e as horas também variam, mas ficam dentro da média estabelecida, aí colocada na imagem para vocês, da USP. A formação em relação da USP, ela segue a da UFRPE, que é uma formação um pouco mais generalista. Pela grade deles, até das matérias um pouco mais específicas, eles deixam de lidar com alguns problemas que a região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, o ABC e o estado de São Paulo em si, enfrenta. Problemas de sustentabilidade e ecológicos relacionados tanto à agropecuária e o extrativismo mineral, e qualquer outro tipo de extrativismo de uma forma geral, como as questões mercadológicas, como o consumismo e a descartabilidade. Bom, agora a gente vai para as informações básicas, né, do currículo. Aí para vocês eu enfatizo a questão das horas e do estágio obrigatório, como eu tinha dito para vocês. E as disciplinas de formação base são essas que estão aparecendo na tela, tá bom? De uma forma geral, elas são... A maioria das instituições, elas se baseiam nesses eixos, né? Que é a área da matemática, estatística e computação, a área da física, a área da química, a área da biologia e a área de humanidades, quando a gente está falando de engenharia básica, não só engenharia ambiental, mas a engenharia ambiental ela vai ter um pouco mais de foco tanto na biologia e química, pelas questões climáticas também, quanto na área de humanidades, por todo o cunho social que a engenharia ambiental abrange. Entrando um pouco no mercado de trabalho, eu vou conversar com vocês sobre o perfil do engenheiro. Mas primeiro, para a gente entender qual que é o perfil do engenheiro ambiental, o que o engenheiro ambiental precisa ser, qual é a necessidade do mercado de trabalho hoje. Levando em consideração que a gente está em um país de proporções continentais, a gente vai ter várias realidades de necessidades e de problemas a se lidar.
Como eu citei, a IFBA, ela foca numa formação mais generalizada do profissional, enquanto outras faculdades, uma formação um pouco mais generalista. Dessa forma, também é um mercado de trabalho. Algumas regiões do Brasil vão ter problemas relacionados a resíduos, outras vão ter problemas relacionados a desmatamento, outras problemas relacionados ao sistema mercadológico do local, como, por exemplo, São Paulo, a questão da descartabilidade, do consumismo em excesso, e por aí vai. Atualmente, a gente tem uma necessidade extrema desse profissional no mercado de trabalho, em praticamente a maioria das empresas, porque o engenheiro ambiental, ele não vai atuar somente nas questões sociais e ambientais, ele também pode promover uma reeducação da cultura organizacional da empresa, né? Porém, infelizmente, esse discurso ambiental, esse discurso do engenheiro ambiental, né, discurso sustentável, perdão, ele enfrenta um pouco de resistência por parte das empresas um pouco mais enrijecidas, digamos assim. Um discurso sustentável que prega apenas a sustentabilidade e o não desmatamento, ele não é suficiente para deixar as empresas, as pessoas, o público e até mesmo para promover uma real mudança dentro de uma instituição ou dentro do mercado de trabalho. Então, o engenheiro ambiental, ele precisa ser uma pessoa flexível nessas questões, né? Ainda mais levando em conta que os consumidores e fornecedores, eles estão tomando realmente os problemas ambientais cada vez mais para si, levando em consideração os problemas alarmantes que a gente tem, como o aquecimento global e a poluição no geral, né? A maior parte dos engenheiros, a gente vai tratar um pouco mais para frente, mas vale ressaltar que a maior parte dos engenheiros ambientais, eles vão trabalhar na questão de assessoria de gestão ambiental, que é uma coisa muito importante. Como eu falei, a maioria das empresas vão atrás dessa assessoria, e a assessoria, ela acaba não trabalhando tanto as questões mercadológicas e focam mais na cultura organizacional, nos meios e processos de cada empresa. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês as competências básicas que o engenheiro ambiental ele precisa, né? Ele precisa ter uma formação de base forte, por mais generalista ou focada que ela seja, né? Mas ela precisa ser uma base realmente muito forte no ciclo básico da engenharia, nos estudos ambientais e nos aspectos sociais, principalmente, né? Acima de tudo, estamos lidando com pessoas e com a sociedade de uma forma geral. Ele precisa conhecer os conceitos básicos de gestão, desenvolvimento, visão, valores e administração das empresas e organizações, justamente para ser um profissional flexível e saber como utilizar, como chegar ao seu discurso ao coração de cada empresa, saber lidar com os diferentes pensamentos, objetivos e metas organizacionais e individuais. O engenheiro ambiental, ele não pode olhar apenas para a organização, apenas para um problema ambiental, ele precisa realmente enxergar os indivíduos, o trabalhador, o consumidor, né? Ele precisa saber trabalhar com equipes flexíveis. O engenheiro ambiental dificilmente ele vai trabalhar sozinho, ele sempre está lidando com um problema que envolve outros engenheiros, outros profissionais de outras áreas, né? Ele precisa saber comunicar tanto oralmente quanto da forma escrita, né? Hoje em dia a gente utiliza muito WhatsApp e e-mail, né? Conhecimento básico em informática e análise de dados, uma visão crítica da atuação social e política da engenharia, visão crítica das ações, movimentos e discursos que carregam todo esse tema ecológico, sustentável, pró-meio ambiente. O engenheiro ambiental ele também precisa ser crítico a esses movimentos, a essas movimentações e instituições, né? Ele precisa estudar o clima e as mudanças climáticas. Atualmente é um dos problemas que a gente tem mais alarme, né? Digamos assim, a mídia é o que toma maior proporção. É o aquecimento global, são as mudanças climáticas, é o nível do mar subindo, é a temperatura subindo, né? Ele precisa compreender e desenvolver estudos ideais quanto aos temas hídricos, principalmente levando em consideração a formação do Brasil. Nós somos um dos países que temos as maiores reservas de água doce no planeta, então o engenheiro ambiental ele também precisa saber lidar com essas questões, levando em consideração que a gente usa muito, principalmente aqui em São Paulo, muito dos rios para o escoamento de rejeitos, dejetos e resíduos de uma forma geral, né? O engenheiro ele precisa compreender e desenvolver estudos ideais quanto aos temas hídricos, trabalhar a proteção de recursos naturais, e quando nós dizemos recursos naturais, não são apenas as formas de extrair matéria-prima, mas a gente também está falando de flora e fauna,
que, de novo, ressalto, no Brasil é um tema realmente alarmante, precisa de mais destaque. A gente tem animais entrando em situação de extinção, a gente tem plantas, a gente tem vegetações inteiras sendo destruídas, e o engenheiro ambiental ele precisa estudar e saber lidar com isso também, né? E entre outras competências que o engenheiro ambiental vai ter, como eu disse, o Brasil é um país continental e cada região ela vai ter uma necessidade mais específica do que a outra. Cada instituição, dependendo da sua área de atuação, vai ter uma necessidade mais específica do que a outra, né? Agora, entrando um pouco mais no mercado de trabalho em si, a gente vai falar de algumas empresas privadas, né? As empresas privadas e de economia mista, essas organizações, elas precisam do engenheiro ambiental, principalmente para realizar a gestão ambiental em seus processos de extração, refino, fabricação e fornecimento de matéria-prima e alimentos. A gente também está envolvendo alto risco de prejudicar, né, principalmente nessas empresas como o JBS, Vale do Rio Doce, que a gente viu as tragédias envolvendo as barragens, por exemplo. Né, o engenheiro ambiental ele é necessário nesses momentos, não só nesses momentos, mas antes dessas situações acontecerem, né, justamente porque essas empresas envolvem um alto risco ambiental e para a sociedade de uma forma geral. Aqui a gente tem alguns exemplos de empresas privadas de economia mista que contam com uma equipe boa, uma assessoria boa de engenheiros ambientais, né? A gente vai ter a Vale, focada mais em extração mineral, né? A JBS, focada em pecuária, e levando em conta a JBS, eles procuram cada vez mais expandir suas fazendas, tentando... Existe um programa dentro da JBS de reduzir a emissão de gás carbônico deles, né? Tanto nas fábricas quanto nos processos envolvendo os animais de forma direta. A gente vai ter a Odebrecht na construção civil, a SRH na gestão de recursos hídricos, que é muito importante, a Horizon, que é a destinação final de resíduos na região do sul, né? Ela cuida bastante de aterros e da questão da poluição, a poluição gasosa que esses aterros oferecem, né? E a Foz do Brasil, que é uma concessionária de saneamento básico, né? Uma empresa de economia mista de saneamento básico também na região do sul. E essas empresas todas contam com uma equipe, uma assessoria boa de engenheiros ambientais. Como eu falei, o grande destaque para a formação do engenheiro ambiental e o mercado de trabalho do engenheiro ambiental é realmente a assessoria ambiental, e as empresas de serviços de engenharia são as que mais contratam esse profissional atualmente, né? E, além disso, elas oferecem uma grande possibilidade de conhecimento para o engenheiro, de desenvolvimento para o engenheiro, porque ele vai estar lidando com a empresa que ele vai estar assessorando naquele momento, né? Todos os tipos de empresa, levando em consideração que o Brasil é um país continental, a assessoria ela pode atender a JBS, ela pode atender a Vale, ela pode atender uma empresa de recursos elétricos, uma empresa de construção civil, outra voltada em temas sociais, e por aí vai. E os órgãos públicos, a gente vai ter os principais, né? O IBAMA, envolvendo toda a questão de proteção florestal, fauna e flora, e todo o regulamento, né? Toda a regulamentação envolvendo a regulação ambiental, né, de uma forma geral, as leis, e a fiscalização delas também. A gente vai ter o Ministério Público também, que costuma contratar, existem muitos concursos, muita gente contratada na engenharia ambiental por meio do Ministério Público, e as secretarias municipais e estaduais em uma proporção menor, mas algumas prefeituras, alguns estados, eles também buscam ter uma equipe de assessoria ambiental boa. Em relação a salários, né? Eu me baseei num site que ele conta com dados confiáveis, né? Principalmente porque ele leva em consideração os dados oficiais do CAGED, CNAE e CBO e o novo CAGED também, né? E aqui a gente vai ter que a média salarial de um engenheiro ambiental no Brasil hoje é de R$ 6.761,72 para uma jornada média de 42 horas semanais. O principal gênero desse profissional no Brasil é o gênero feminino, né? E acima de 30 anos. São Paulo é o estado que paga melhor esses profissionais, também é o estado que melhor emprega esses profissionais e que tem as melhores prospecções de carreira, né? O piso médio para o engenheiro ambiental no estado de São Paulo
é R$ 2.877,79, e o teto de um engenheiro ambiental gira em torno de R$ 6.691,32, né? Gerando aí um torno médio de hora trabalhada de R$ 15,05. Porém, vale ressaltar que essas são as informações que levam em consideração engenheiros ambientais que estão efetivados, CLT, eles estão contratados e registrados dentro do CBO, né, atendendo ao CBO da sua profissão. As comissões, os engenheiros que trabalham de forma autônoma, eles costumam ganhar mais e terem outros benefícios que estão um pouco fora dessa pesquisa, né? Porém, a prospecção realmente do mercado de trabalho para o engenheiro ambiental no estado de São Paulo, ela é muito boa. Aí na tela aparece uma tabela, né, envolvendo principalmente as contratações em São Paulo, né? A gente vê, ela está em nível de maior nível de contratação para o menor. Então, de novo, ressalto que as empresas de assessoria, serviços de engenharia, elas são as que mais contratam esse profissional. Elas têm uma remuneração boa em relação às outras empresas, por exemplo, uma jornada de trabalho média de 41 horas semanais e um salário hora médio de 15,96 reais por hora, né? Aí no canto tem a coluna total, e ela representa o total de pessoas contratadas dentro desse ramo. Então, realmente, o serviço de engenharia, a assessoria, né, de engenharia, ela realmente é a que mais está contratando e tem a melhor possibilidade de carreira, de entrar no mercado de trabalho para esse profissional. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre a apresentação do curso na UFABC. Mas para entender um pouco do curso de Engenharia Ambiental e Urbana na UFABC, a gente tem que conhecer um pouco da UFABC. Ela tem a lei de fundação de 2005, né, na Lei 11.145. Mas essa lei, no artigo 1º, citava que fica instituída a fundação da Universidade Federal vinculada ao Ministério da Educação, né? E aí, em 2015, a gente tem uma atualização dessa lei, né, na Lei 13.110, né, que fala que a Federal do ABC ela existe enquanto fundação pública dotada de personalidade jurídica, né? E a gente acredita que essa personalidade jurídica, essa caracterização autárquica que essa lei dá, ela espelha bem o espírito que a UFABC tem e que se reflete nos seus cursos, né, como o de Engenharia Ambiental e Urbana. Essa independência ela é fundamental para a instituição pública, né? E aí, no projeto pedagógico institucional da UFABC, a gente encontra a missão da UFABC, né, que é promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundamentos básicos a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social. Então, a gente tem aí o tripé do ensino, né, e também temos um tripé que dá base para o que é a UFABC enquanto ideia, né. Então, tão importante saber que a UFABC nasce dessa ideia de interdisciplinaridade, dessa ideia de inclusão social, dessa ideia de excelência, saber também onde ela está, onde ela é inserida no mundo, né, inserida no Brasil. Ela está inserida no ABC Paulista, essa região que possui mais de 2,5 milhões de habitantes e uma oferta de vaga de 45 mil, distribuídas na grande maioria em instituições de ensino superior, carecia de uma instituição pública de qualidade, gratuita. Então, essa ausência dessa instituição que é fundamental para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa realmente demarcava essa região, né, que é hoje o industrial do Brasil, que é onde se encontram as empresas, se encontra o desenvolvimento industrial desse país, né. Falando um pouco de indústria, né, a gente sabe que desde a era Vargas, 14% do PIB do país é da indústria. Então, a gente carece de cada vez mais desenvolver, né, porque nações desenvolvidas têm seu PIB baseado na sua indústria. Dito isso, a gente precisa entender também que a UFABC, a gente pode ver isso no projeto pedagógico das engenharias, a gente consegue caracterizar toda a estrutura que foi colocada para dar condições que essas pesquisas, que esse desenvolvimento acontecesse nessa região. Então,
quadras, bibliotecas, laboratórios, todo tipo de equipamento mais avançado possível. Então, realmente, a UFABC vem para se tornar uma referência de ensino no ABC e também no Brasil, como o próprio idealizador promete, né, para ser a melhor universidade do país. E essa ideia de interdisciplinaridade, essa missão, né, de excelência, ela já nasce na sua própria organização. Então, você tem essa divisão por centros, né? Então, você tem o Centro de Ciências Naturais e Humanas, o Centro de Matemática, Computação e Cognição e o Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Então, você vê essa mistura com que as áreas do conhecimento elas têm que conviver, elas têm que dividir e se encontrar, né? Também na UFABC existe um regime quadrimestral que permite passar por mais matérias, por mais disciplinas durante o ano. E aí você dá oportunidade também para que o aluno consiga se aprofundar nos temas dos quais ele tem interesse, porque ele consegue passar por uma variedade maior de disciplinas, né? Bom, para falar de UFABC e falar de engenharia ambiental e urbana na UFABC, a gente precisa passar pelo BCIT. O BCIT, ele dá uma gama de oportunidades e como você ingressa na UFABC, né? Você faz o Enem e se inscreve por meio do SISU. O Enem é um jeito também de tornar um pouco mais democrático esse acesso, né? Uma vez que essa prova acontece pelo país inteiro. Por exemplo, a gente tem a FUVEST, que muitas vezes acontece em algumas cidades, mas a maior parte dos estudantes do Brasil que quiserem prestar esse vestibular teria que se deslocar a alguma região em que se aplica a prova, né? Ou prova do Unicamp. E o Enem tem essa característica de ser aplicado no Brasil todo. Uma vez que você passe, né, nos cursos que estão lá, né, que a gente tem as licenciaturas, mas inicialmente era o BCH e o BCIT, você vai cursar esse que é uma graduação, né? Diferente do que já foi apresentado anterior pelo meu colega, que o ciclo básico das engenharias é um ciclo básico. O BCIT ele é uma graduação por si só, você está formando ali o cientista que é completo, consegue analisar os problemas da realidade, consegue chegar a conclusões, consegue atuar inclusive no mercado de trabalho, consegue prosseguir para uma pós-graduação, né? Como a gente pode ver por aqui, então ele pode estar no BCIT e já começar a cursar as matérias do curso específico e se formar em outra graduação, ou pode ir do BCIT para uma pós, pode ir do BCIT para o mercado de trabalho, porque hoje a gente tem diversas organizações que assim aceitam, ir para a mobilidade acadêmica. Enfim, as oportunidades são muitas, né? O BCIT, ele favorece a maturidade da escolha profissional. Então, na juventude, muitas vezes não é fácil tomar certas decisões definitivas. E no BCIT, o aluno pode experimentar, ele pode cursar algumas matérias e conhecer, né, algumas áreas e chegar à conclusão de qual carreira ele quer seguir. Porque no curso tradicional, né, como a gente viu anteriormente, está cursando uma grade básica e depois vai avançando. Se por acaso não se identificar com a carreira que está seguindo, fica muito difícil voltar atrás, fazer o vestibular de novo, começar a cursar tudo de novo. Então, é uma baita oportunidade. A gente tem também no BCIT, né, que está na UFABC, programas acadêmicos, como os cursos de revisão, de iniciação científica, o PDPD. Muitas vezes, visto que algumas defasagens ocorrem, né, ao longo da formação, você fica quase paralisado em algumas matérias do ensino superior por dificuldades do ensino básico. Então, os cursos de revisão eles têm um papel fundamental para conseguir colocar o aluno dentro dos critérios que ele deveria estar para estar cursando o ensino superior. A iniciação científica promove de novo o cientista e o PDPD é um diferencial que desde o primeiro dia o aluno já pode estar se formando enquanto pesquisador. A gente também tem as políticas afirmativas, reservas de vagas, sendo a UFABC uma das primeiras, se não a primeira, a ter reserva de vagas para pessoas transgêneras, 50% das vagas para oriundos de escola pública, baixa renda, refugiados, étnico-racial. Então a gente tem diversas reservas de vagas que promovem novamente uma diversidade e um convívio mais rico e mais representativo da realidade brasileira. Dentro de todas essas condições, a gente também tem a parte de inclusão social, que, de novo, era uma das missões, né? Vem lá da sua origem, da sua idealização. Então, a gente tem as bolsas de permanência, a bolsa de moradia, a bolsa de auxílio à participação em eventos, porque parte da vivência de estar numa universidade
é conseguir fazer essa integração com outras universidades, com outros estados, com até outros países, divulgar, né, a sua produção científica. Bom, e aí a gente entra na UFABC, que está no ABC Paulista, a gente entende o BCIT como uma graduação, não só como um núcleo comum, não só como um ciclo básico. Então a gente chega na engenharia ambiental e urbana. A engenharia ambiental urbana, segundo o projeto pedagógico, tem uma carga horária de 3.600 horas, tem um período mínimo de integralização aí de 5 anos, né, caso se cumpra aí 20 créditos por quadrimestre, e tem uma integralização máxima de 10 anos. A gente tem 62 vagas no matutino e 63 vagas no noturno. Não, mas em que contexto, né, o projeto pedagógico da engenharia ambiental foi escrito? Então, a gente vê pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, na PNAD, de 2015, que 84% da população brasileira vive em áreas urbanas. Isso é muita gente. O Brasil é muito populoso e é muito extenso, e essa concentração de população nas áreas urbanas promove diversos problemas ambientais na área urbana, né? E muitas vezes, quando a gente escuta engenharia ambiental e urbana, a gente não nota, né, a dicotomia, mas na prática, no, no dia a dia, nas profissões, no que ocorre, é que existe uma dicotomia do ambiental e do urbano. Muitas vezes se formam experts ambientais, né, os agrônomos, os engenheiros florestais, os engenheiros ambientais, separados dos experts urbanos, que são engenheiros civis, engenheiros sanitaristas, arquitetos urbanistas, quase como se um brigasse com o outro, porque dadas as normas, legislações, enfim, institucionalizações de processos que fazem com que uma área concorra com a outra. Só que na vida real, na prática, um está inserido no outro. O cidadão urbano, ele convive diariamente com os problemas sanitários, com os problemas ambientais, com as mudanças climáticas. Então, as questões ambientais afetam o dia a dia do cidadão urbano, e o cidadão urbano gera questões ambientais que precisam ser resolvidas. Então, esse ciclo, essa área cinza, essa integralização entre essas duas áreas, pelo menos do que foi apresentado dos outros cursos de engenharia ambiental, não se vê tão claro, não se vê tão empenhado em tratar das duas áreas, de tentar resolver essa que é uma das áreas mais difíceis, né, que é a área que está na fronteira, né? Então, a formação da UFABC, ela o tempo todo, visto pela idealização do BCIT, se propõe a ser atual, a se atualizar rápido, a ser mais dinâmico. Às vezes as grades de cursos tradicionais são muito engessadas, demoram anos para ser atualizado. Então a UFABC tende e tenta, faz sempre o esforço de sempre se atualizar e de sempre ser integral, de sempre abranger multidisciplinariamente as mais diversas áreas para que consiga de fato tratar desses problemas que são multidisciplinares, né? Então a UFABC nasce de uma concepção que integraliza e possibilita versar sobre as áreas de forma mais eficaz e eficiente. Essa é a ideia, esse é o norte, essa é a vontade, né, desse curso e o diferencial dele do resto dos cursos de engenharia ambiental. Bom, no próprio site do curso, a gente pode encontrar que esse engenheiro ambiental e urbano, ele pode atuar em agências reguladoras, organizações não governamentais, de ensino, de pesquisa, dos poderes públicos federal, estadual, municipal, concessionárias de serviços públicos, agências bilaterais, multilaterais de cooperação, empresas do setor industrial, de serviços, de consultoria e como profissional autônomo, né? Eu quero ressaltar, né, principalmente essa aplicação, esse emprego do trabalho do engenheiro ambiental e urbano no setor industrial, nas empresas, né, porque cada vez mais vem se cobrando um foco nas pessoas, nos planetas, do planeta e no lucro, né, esse é o slogan, né, isso que tem sido cobrado pelos stakeholders, e muito tem se aplicado, muito tem se pedido muito pela necessidade. Ora, os casos de escândalos ambientais, os impactos que isso tem na vida do cidadão comum, refletem como o consumidor consome. E aí você precisa pensar como sua empresa impacta, como o seu produto impacta, como o seu serviço impacta nessa cadeia. Então, hoje é o que se preconiza, né? Então,
Dentro do curso de Engenharia Ambiental e Urbana, existem alguns eixos em que você pode se especializar. Pode-se ter uma formação mais profunda, pode ter um caráter mais individualista, né? Como você pode se especializar nessa área. E a UFABC promove isso através de algumas disciplinas que você pode cursar para alcançar essa especialização. Então, o aprofundamento profissional pode ser em meio ambiente e recursos naturais, planejamento e gestão ambiental e urbana, saúde e saneamento ambiental. Aqui tem a representação gráfica, né, de forma que a gente pode comparar com as apresentações, com a grade, com a representação da grade dos cursos de outras universidades. E a gente tem um vídeo, mas não passou. Aqui a gente tinha colocado o vídeo do juramento da colação de grau de 2019 da Engenharia Ambiental e Urbana, e já que o vídeo não foi, eu vou tentar ler. Juro no cumprimento do dever como engenheiro ambiental e urbano, empreender os conhecimentos sobre a natureza, as tecnologias, a sociedade e do ser humano de forma ética para a transformação sustentável do meio ambiente e da relação do homem com a natureza, garantindo a melhoria da qualidade de vida para as presentes e as futuras gerações. Então, eu acho que esse juramento ele é muito eficaz em resumir tudo aquilo que a engenharia ambiental e urbana da UFABC se propõe a fazer. Né? Eu vou falar sobre as aplicações práticas, né, da engenharia ambiental e urbana. Como o Jorge e a Beatriz comentaram, o mercado de trabalho e as aplicações dos trabalhos de um engenheiro ambiental e urbano são muito amplos, né? Então, a gente poderia selecionar milhares de projetos e de aplicações práticas dos trabalhos de engenheiros ambientais, né? A gente acabou selecionando 4 projetos diferentes, né? Principalmente, acho que os 4 são projetos de conclusão de curso de engenheiros ambientais, né? Vocês vão ter acesso aí ao link dos projetos, tá? Esses 4 projetos, eles foram selecionados exatamente para mostrar a preocupação que o curso de engenharia ambiental urbana representam, né? São 4 pilares muito fortes aí da engenharia ambiental, né? Esse primeiro exemplo que a gente trouxe foi sobre uma opção de utilizar o biogás gerado nos aterros sanitários, né, onde os dejetos dos lixos, no caso, são decompostos, né? É possível utilizar o biogás como uma fonte energética, né? E toda aplicação, todo o desenvolvimento da geração, do aproveitamento do biogás é, em grande parte, elaborado e feito por um engenheiro ambiental e urbano, porque ele pode definir qual é o impacto disso, qual é a viabilidade técnica disso, qual que é a eficiência desse papel, né? Desse recurso. O que hoje em dia a gente tem que levar em consideração com relação à aplicação dos serviços de um engenheiro ambiental urbano? Todas as empresas que trabalham com a sua imagem, né? Hoje em dia eu trabalho em um banco e o papel que a gente mais fala lá é a questão da sustentabilidade. O Banco do Brasil é o banco mais sustentável do mundo, né? Isso mostra que para qualquer empresa, mesmo que seja no ramo financeiro, você ter essa imagem de uma empresa sustentável é muito importante. E por isso que o engenheiro ambiental tem espaço em basicamente qualquer empresa do mundo, né? E de qualquer ramo, de qualquer serviço. Esse exemplo do tratamento do lixo, ele mostra que
as aplicações e os estudos de um engenheiro ambiental urbano conseguem otimizar até mesmo o que é rejeitado, né? Que no caso é o lixo e que geralmente não tem nenhum aproveitamento, só gera impacto e danos aí para a sociedade, né? Então a gente utiliza um problema, o engenheiro ambiental utiliza um problema para gerar mais sustentabilidade e mais uma forma de energia, né? Pode passar, por favor. A gente trouxe um outro exemplo que é um projeto também de conclusão de curso que sugere, no caso, o mapeamento estou ouvindo minha voz, o mapeamento da rede de distribuição de água de uma cidade, né? A fim de localizar quais são os pontos que têm mais perda para corrigir essas perdas, porque, de acordo com o estudo, como é demonstrado, a gente consegue notar que é mais barato você corrigir o sistema que já existe do que você criar um novo sistema de distribuição de água. E assim, o que é o papel do engenheiro ambiental e urbano nessa situação? É, li- é conseguir fazer todo o projeto, ver o impacto dessa, dessa medida na, na sociedade, os impactos sociais, econômicos e a vantagem que isso pode trazer para a sociedade, né? Pode passar, por favor. Com relação ao sistema de energia, a gente trouxe um exemplo que foi a aplicação de uma equipe de estudos lá da UFRJ, onde eles estudaram toda a viabilidade técnica e todo o impacto positivo que poderia trazer a instalação de um sistema fotovoltaico no hangar da UFRJ, né? Isso mostra que o engenheiro ambiental e urbano ele consegue fazer um estudo mais amplo de todo o impacto negativo e o positivo que a instalação de um sistema de energia, de uma alternativa de geração de energia poderia trazer para a faculdade e para a sociedade toda ao redor da faculdade, né? Isso, agora a gente vai para a questão da mobilidade urbana. Um grande problema que a gente tem hoje em dia é a questão de locomoção dentro das grandes capitais e a locomoção urbana, né? Que basicamente é quando as pessoas estão se locomovendo a fim de gerar renda e e trabalhar, no caso, né? E aí, um projeto que a gente selecionou, ele traz uma alternativa para mapear também a questão da cidade e ver qual é a possibilidade que existe de incentivar através da melhoria dos sistemas de ciclovias, né? Porque a locomoção por bicicleta, por exemplo, seria uma alternativa muito sustentável, pelo fato de não ser algo poluente, só que para você conseguir fazer uma instalação e incentivar a utilização de bicicleta, você precisa de muito mais do que fazer faixas nas ruas, né? Você precisa estudar a distribuição das pessoas, a distância que as pessoas percorrem diariamente para ir da sua casa até o trabalho. Então, assim, o engenheiro ambiental e urbano, ele vai poder fazer todo o estudo da, da, de como as pessoas se distribuem e trabalham a fim de garantir que que essa é uma alternativa viável, né? Então, a gente consegue ver aí que o engenheiro ambiental urbano, ele tem aplicação em diversas áreas da sociedade, né? Desde tratamento do lixo, utilização dos resíduos do lixo, a questão da distribuição de água, que é algo que pode ser, principalmente no interior,
a distribuição de água é muito complicada por conta das perdas, né? A mobilidade urbana, com a questão das bicicletas, como que isso poderia ser positivo, como poderia ser implementado, e a questão da energia, porque aqui no Brasil a gente tem principalmente a fonte hidrelétrica, né? Só que em momentos que a gente tem uma crise hídrica, que a gente passa por problemas com relação à distribuição de energia elétrica, a gente percebe que a gente é muito dependente de uma única fonte, né? E aí tá aí o papel do engenheiro ambiental urbano, mais uma vez, buscando alternativas de distribuição de energia e de geração de energia, né? Então a gente consegue ver aí que a presença de um engenheiro ambiental e urbano, da formação de engenheiros ambientais urbanos, é muito necessária exatamente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, onde existem diversos protocolos e acordos da redução da emissão de gases do efeito estufa, e de protocolos ambientais mesmo, né? A gente consegue ver que nesses 4 exemplos que a gente trouxe, a gente consegue ver a amplitude das funções aí de um engenheiro ambiental urbano. Os desafios da sustentabilidade. O meu foco vai ser o Covid, vai ser a pandemia. E a pandemia? Ainda fazendo uma referência à questão da aplicação prática, porque a gente vai falar muito aqui sobre pesquisa, sobre projetos, que é uma parte crucial para qualquer engenharia, inclusive engenharia ambiental urbana, porém salientando uma questão atrelada aos desafios caracterizados com o surgimento da pandemia de Covid-19, temos uma pesquisa recente sobre o monitoramento da presença do coronavírus nos esgotos. Tal pesquisa está sendo realizada na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, com o objetivo primário de monitorar o sistema de esgoto de Belo Horizonte Contagem. A primeira fase da pesquisa teve duração de 1 ano, desde o início da pandemia até abril de 2021. Com o avanço do projeto piloto, deu-se sua expansão para outras áreas que foram anexadas: Fortaleza, Recife, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. A ideia por trás do projeto está ligada à análise da carga viral encontrada nos esgotos, liberadas pelas fezes e urinas de pessoas contaminadas. Essa é uma forma de verificar com antecedência um aumento no nível de infecção de uma determinada região, e assim gerar dados para um combate mais eficiente em determinadas regiões mais vulneráveis. De acordo com o próprio professor que está fazendo a pesquisa, por trás da pesquisa, Carlos Augusto Lemos Cherncharo, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, a medição periódica da presença de material genético do SARS-CoV-2 nos esgotos subsidia as autoridades de saúde e é capaz de gerar alertas precoces sobre tendências de agravamento da pandemia. Ainda de acordo com o professor, pesquisa com essas novas capitais, né, sem ser Belo Horizonte Contagem, terá a duração de 1 ano, já foi 1 ano, vai ser mais 1 ano, e a tendência é que se torne um projeto nacional. Cobrindo essas diferentes áreas, a pesquisa está tentando ter um panorama mais amplo sobre diferentes sistemas de saneamento, porque ainda, de acordo com o professor, abre aspas, o trabalho que estamos iniciando agora vai propiciar conhecimento sobre as condições de pesquisa em realidades diferentes, uma vez que essas capitais têm índices distintos de cobertura de esgoto e saneamento. Logo depois ele afirmou: nossa experiência em Belo Horizonte, onde aproximadamente 90% das residências são atendidas pelas redes de esgoto e cerca de 70% do esgoto é tratado, não é aplicada integralmente em outros locais, justamente pelo Brasil ser um
um país com tamanho continental, e a gente sabe que existem vários Brasis dentro de um Brasil só, vários Brasis dentro de um Brasil. Do projeto piloto, os resultados estão sendo amplamente divulgados, dando uma base de, em 12 meses, 34 boletins de acompanhamento tenham sido liberados pelos sites disponibilizados dentro da pesquisa. Os links vão estar no trabalho. Próximo slide. Além das questões de análise de carga viral, outro desafio ligado ao Covid que os profissionais da área encontram está relacionado à contaminação nas áreas de esgoto, pois, como apontado por uma pesquisa teórica do Centro Federal de Educação Tecnológico Celso da Fonseca, a carga viral encontrada nos esgotos ainda é contagiosa e pode ser um meio de transmitir a doença. Isso pois, assim como Ebola, SARS, vírus Zika, gripe aviária, sarampo, MERS, a pandemia contínua de Covid-19 é provocada por um vírus envelopado. Assim sendo, a duração em meio ambiente durante algum tempo depois da expulsão do corpo humano possibilita a transmissão fecal em áreas sem saneamento básico ou com saneamento precário. Apesar dessa não ser a forma principal de transmissão, é uma forma indireta que deve ser analisada, pesquisada e solucionada. Outros pontos bem colocados por esse grupo de pesquisa está relacionado ao desenvolvimento da pandemia pela falta de planejamento urbano, não priorizando biossegurança e o controle de desmatamento. O ponto deles foi basicamente que, com a falta de biossegurança, com o desmatamento acelerado, você não tem controle sobre espécies que podem passar alguma doença não conhecida pelo sistema imunológico humano, assim provocando uma doença desconhecida. O Covid foi o caso de uma alimentação de um animal selvagem, de um animal silvestre, numa situação completamente irregular, e por mais que não seja o foco do engenheiro ambiental e urbano esse tipo de estudo, é importante a gente levar em consideração que com um planejamento adequado de uma expansão de um aglomerado urbano, tais situações podem vir a ser evitadas. Então, funcionaria como uma medida profilática para algumas outras pandemias, endemias, enfim. Eu vou falar agora sobre os desafios de um engenheiro ambiental e urbano com relação aos problemas sociais e ambientais. E para a gente entender um pouco disso, a gente precisa voltar para como as empresas agem durante todo o seu processo de criação, desenvolvimento, produção dos seus produtos. Enquanto essa lógica utilizada por essas empresas for apenas econômica, os impactos socioambientais serão cada vez mais evidentes. Isso porque o uso excessivo e degradante dos recursos que eles extraem do meio ambiente, que eles usam para a produção, e até os resíduos gerados junto com todos esses produtos, eles são primordiais em toda essa degradação do ambiente. O descarte incorreto ou até a extração, se feita de maneira errada, ela é extremamente degradante para o meio ambiente. Nesse cenário todo, o engenheiro ambiental ele entra ajudando, viabilizando um desenvolvimento sustentável, tanto socialmente, quanto ambientalmente, quanto economicamente. Ele é uma peça fundamental para que isso possa conversar de forma adequada. A lógica de desenvolvimento que eu citei, ela alimenta a descartabilidade. Isso é, o aumento da quantidade de resíduos por diversos aspectos.
A estratégia, quando essas empresas fazem seus produtos, é sempre incentivar com que os consumidores sempre busquem por algo mais novo, mais moderno, mais sofisticado, e isso acarreta o descarte de produtos que muitas vezes ainda são utilizáveis. Então, um celular, por exemplo, quando a gente troca um celular, a gente não está trocando uma peça ou outra que deu problema, ou uma peça ou outra que está um pouco mais antiga e precisa de uma atualização. A gente descarta completamente aquele celular com todos os materiais que não são recicláveis ou até impossíveis de você reutilizar. Tem que baterias, por exemplo, que você tem que deixar isso completamente isolado. E quando isso acontece, o meio ambiente ele é cada vez mais afetado. Cada vez que você trocar de celular, não vai ser uma peça, e sim o produto completo. E isso é interessante para as empresas por conta dos lucros, né? E para isso acontecer, eles se baseiam em algumas coisas, alguns aspectos dos produtos. Primeiro, eles sempre vão incentivar o consumidor a trocar o dispositivo ou o produto que seja. Para isso, eles vão segmentar o mercado, então vão dividir em cores, tamanhos. O exemplo do celular que eu dei, você tem celulares de tamanhos diferentes, de cores diferentes, com memórias diferentes, processadores diferentes, sempre para segmentar o mercado. E claro, também nesse exemplo do celular, é possível entrar com a obsolescência programada, onde as empresas reduzem propositalmente a vida útil desse aparelho para que você também troque mais recorrentemente de dispositivo. O engenheiro ambiental, então, ele entra nesse problema porque ele vai ter um papel fundamental na gestão ambiental empresarial. Ele vai melhorar as condições ambientais com ações economicamente viáveis. É papel dele, então, buscar dentro da empresa alguma forma de fazer isso de uma forma mais sustentável, com emissão de poluentes reduzida, ou até transformar isso em um lado bom da empresa, usar isso como se fosse um marketing da empresa, um lado ecologicamente correto daquela empresa. Os conhecimentos técnicos de um engenheiro, eles podem ser muito utilizados nesses aspectos, e eles conseguem reduzir a poluição e o desgaste até do meio ambiente na hora de extrair as matérias-primas. Portanto, o desafio que o engenheiro ambiental e urbano tem nisso é buscar estratégias para possibilitar um desenvolvimento ordenado, de forma a causar os menores impactos possíveis. No aspecto social, o engenheiro também pode atuar, ele não atua somente no aspecto ambiental ou até com empresas. Por exemplo, ele pode trabalhar em organizações não governamentais, né, as ONGs, ou até desenvolver a educação ambiental por meio de projetos de conscientização e até por essas ONGs mesmo. Para esse caso, eu quero trazer um exemplo do engenheiro ambiental Edson Massi. Ele atua na capacitação das cooperativas e associações de catadores. Duas professoras, uma professora da UEL e uma professora da UTFPR, infelizmente eu não consegui encontrar o nome completo delas em nenhum lugar, também participam desse projeto. E a ideia de tudo isso é buscar a criação de uma rede expandida que suprisse as demandas dessas cooperativas. Por que isso? Porque essas cooperativas, essas instituições, elas se tornam dependentes de intermediários para que elas consigam comercializar os materiais reciclados e separados por eles. Isso tudo porque eles precisam de grandes volumes de resíduos para chegar às indústrias de reciclagem, que de fato transformam esse material. Então, todo esse projeto ele buscava a emancipação social e comercial dessas cooperativas, ou seja, ele queria que essas cooperativas pudessem atuar sozinhas e conseguissem realizar todo o processo, tanto para realizar a reciclagem.
Para isso, eles dividiram em 4 setores de trabalho, essas organizações: a educação ambiental, a pesquisa e capacitação, a fiscalização e monitoramento e a governança de resíduos sólidos urbanos. A educação ambiental ela é essencial para o processo pré-tratamento, quando a gente ainda está falando da população. Então, ensinar as pessoas, criar cursos e palestras para ensinar a separar o lixo entre os materiais corretos, a forma de descartar isso corretamente, o que você faz com o material que faz com que ele não se torne mais reciclável. Então, ensinar isso para a população para também facilitar a parte deles. O outro segmento é a pesquisa e capacitação. Aí a intenção é treinar e capacitar os colaboradores para que eles possam trabalhar efetivamente em em todo o projeto, né? Então, separação do lixo corretamente, envio desse lixo posteriormente, e também é uma parte essencial. A fiscalização e o monitoramento, eles são necessários para assegurar que o processo aconteça corretamente, então, quase que como um gerente lá, ele observa tudo e garante com que o processo esteja fluindo corretamente. E, por fim, a governança de resíduos sólidos urbanos, ela é uma atuação já em um âmbito municipal e estadual, e esse seria o responsável por articular o projeto nessas cooperativas com uma esfera mais ampla, né? Aí sim, a ligação necessária para que esses resíduos possam ser reciclados. Nesse contexto, a gente percebe que muitos dos problemas que estão presentes nas empresas, eles precisam ser solucionados. Boa parte deles, a gente consegue ver, são originados a partir de sistema de produção adotado coletivamente. Todas as empresas, elas têm, a maior parte, boa parte delas, atuam de uma forma que é degradante ao meio ambiente, que não se preocupa com o meio ambiente, e por isso o engenheiro ambiental é tão importante nisso. Ele é fundamental para o desenvolvimento econômico estar sempre em harmonia com o social e ambiental, de forma que, mesmo com os lucros da empresa, isso não acarrete na degradação do meio ambiente, consequentemente na diminuição da qualidade de vida da população, tanto na região quanto em grande escala, se considerarmos todas as fábricas e empresas e meios de produção por aí. As referências estão todas nesse slide, as que foram usadas nos outros também estão embaixo. Pode passar. Bom, como essa modalidade de engenharia pode ajudar a evitar guerras e diminuir mortes e ferimentos nos seres humanos e animais? Para isso, eu vou citar um estudo, né, que foi apresentado num seminário sobre defesa nacional, e começa que ele apresenta o seguinte: em um sistema internacional anárquico, no qual a escassez de recursos constitui uma realidade, a tendência a conflitos armados entre Estados é visto por alguns pesquisadores como algo irremediável. Né? O nome do trabalho é As Guerras por Recursos Naturais e o Político Schmittiano entre Determinismo e Possibilismo na Geopolítica. Bom, quando a gente pensa um pouco sobre como a engenharia ambiental está envolvida nas questões de guerras, né, algo que a gente encontra como denominador comum é que, na maioria das vezes, as guerras tratam-se sobre recursos. Às vezes podem ser questões étnicas, questões mesmo que territoriais, mas na maioria das vezes tangem a questão dos recursos. Né? E é assim que a gente pode analisar como a engenharia ambiental pode ajudar nessa questão dos conflitos. Então, se os conflitos são sobre recursos, muito provavelmente naturais, a gestão desses recursos, o desenvolvimento de autonomia nos países, na aquisição, na produção, no manejo de recursos naturais, é uma forma de se evitar o conflito. Se a dominação do recurso natural é uma demonstração de força, de sustentar,
condição para a nação, de soberania do país, se falta, isso é uma ameaça para a sobrevivência dessa nação, para essa soberania, né? Então, garantir as condições necessárias para que os recursos sejam sustentáveis em cada um no seu país e também as relações, né, circulares entre esses países, garantir que isso seja feito de forma efetiva entre os estados, né, entre os governos, isso é um jeito de manejar e de se evitar o conflito. Então, mesmo que hoje o conflito na Rússia, por exemplo, não seja exatamente sobre gás natural, mas tange ali um pouco. Tem muitos anos se construiu uma dependência da Europa do gás russo, então a gente sabe que os conflitos eles são complexos, tangem diversas áreas, mas uma das que podem ser abordadas pela engenharia ambiental e urbana é essa, né? E outra que as guerras, em essência, elas destroem biodiversidade, elas destroem a dignidade humana, né? Durante uma guerra falta comida, falta segurança, falta infraestrutura. Então, a cidade é destruída, né? Então, toda a infraestrutura sanitária, logística, mobilidade urbana, tudo isso ela vai por água abaixo no estado de recessão, no estado de sítio, né? No estado de guerra. Então, a engenharia ambiental pode ajudar a desenvolver uma cidade mais resistente, modelos de proteção aos animais, ajudar em pesquisa sobre culturas alimentícias de fácil manutenção, resistentes, duráveis, todas essas questões pensando aí durante o conflito e também pensando depois, né, na reconstrução. Guerra não é algo que a gente quer para a humanidade, mas infelizmente a gente viu acontecer na Guerra do Golfo, viu acontecer nos diversos conflitos aí, por exemplo, no Sudão do Sul, né, que devastou aí dois grupos étnicos aí da África. Então, há anos, né, não param os conflitos. E agora mais recente, né, e mais falado, tem acontecido aí os conflitos aí da Ucrânia com a Rússia. Mas infelizmente a humanidade passa por esses momentos e enquanto ser humano a gente precisa ver como que a gente vai proteger e tratar o planeta e a gente também, né, enquanto sociedade. Então, isso é uma imagem aí que a gente conseguiu num trabalho aí, numa revista sobre gestão de recursos naturais e conflitos. Então, a gente pode ver que existem diversas esferas em que as nações elas compartilham interesses comuns. Então, se em duas regiões com interesse no mesmo recurso, deve existir uma forma de que isso seja compartilhado. Então, cada nação desenvolve, e o engenheiro ambiental urbano pode estar envolvido nessas discussões em esferas de defesa, meio ambiente, pesquisa e desenvolvimento, política econômica, legislação e diplomacia. Então, todas essas esferas ajudam a apaziguar ou até amortecer, né, os conflitos que ocorrem por causa desses interesses entre as nações em recursos comuns, né? Eu não sei, o vídeo que eu tinha citado antes acabou indo para cá, né? Do juramento. Já como eu já li, eu não vou passar, né? Mas a gente coloca o link no lugar certo. E aí vocês podem estar vendo aí um pedacinho da colação de grau, né? Que falava lá do juramento. Bom, acredito que por hoje é só, né? Pessoal, queria agradecer aí pela oportunidade de estar apresentando e falando aí um pouco sobre engenharia ambiental e urbana. Foi muito interessante pesquisar sobre esse curso e é isso. Ninguém tem mais alguma coisa? Eu queria agradecer também todos pela atenção, né? Quem chegou até aqui, ao grupo também, todo esse trabalho, fazer dar certo, conseguir avisar que todos os slides e o trabalho escrito vão estar nesse mesmo drive aqui da gravação, né? E acho que é isso. Mais alguém para falar alguma coisa? Só queria agradecer todo mundo aí ao grupo. Gostei bastante do nosso projeto. Vou agradecer também vocês. Foi muito bom realizar esse projeto ao lado de cada um. Senti que a gente conseguiu se ajudar bastante. Eu acho que a gente fez um bom trabalho. Fiquei bem feliz com o resultado. Exatamente, só tenho a agradecer aí a todo mundo. A gente conseguiu trabalhar bem em equipe, coordenar certinho os horários, projetos, divisões e graças a Deus deu tudo certo. Obrigado aí, pessoal. É isso, então, obrigado. Tchau, tchau. É isso. Boa noite, gente. Boa semana para todo mundo. Valeu.